Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma vez, mais um papo de trabalho e hoje, profissão, um profissional específico de uma área. A Andressa já trabalhou nessa área, né, Andressa? Gosto demais da conta e hoje a gente está com uma pessoa aqui especial, né? E assim, hoje na hora que ele chegou aqui, gente, bom dia. Olhou assim, nossa senhora. A pessoa que trabalha nessa área é um dom, né? Mas eu acho que ele vai falar muitas técnicas hoje O que vão Dom ensinar, né? é dono de uma voz linda, maravilhosa, que aonde ele chega, ele, Se né? destaca Se destaca. Nosso amigo aqui. Fernando Chagas. Muito obrigado pelo convite. Eu tô ficando encabulado vocês falando isso aí. Eu vou ter que até diminuir o volume da minha voz aqui, o meu grave, que é uma coisa natural, Linda. não é uma questão de impostação, porque quanto mais você fala baixo, mais grave a voz vai ficando, porque tem entonações. Se a gente conversar num ambiente assim, gritando, a minha voz vai sair mais aguda, né? Conforme você vai conversando mais baixo, você acaba adquirindo esse tom. Mas eu quero agradecer a vocês por me dar essa oportunidade também de falar um pouco da minha área de trabalho. E espero contribuir de alguma forma para quem está assistindo a gente através desse vídeo, dessa live. E depois o conteúdo vai ficar na página aí do Papo de Trabalho. Espero que acrescente alguma coisa. Com certeza, Fernando. Andressa, e hoje vamos começar com aquela pergunta especial? Vou deixar Tem por que sua ter. conta. Você já sabe, né, Fernando? Já deve ter assistido o nosso papo de trabalho. E a nossa primeira pergunta, a gente quer saber qual foi o primeiro trabalho do Fernando Chagas? Meu primeiro trabalho. Quantos aninhos você tinha? O que foi o primeiro trabalho do Fernando Chagas? 10 anos de idade. Catava lata. Tava as latas. Eu lembro daquela lata de óleo. Isso. Antigamente. Antigamente tinha muita lata de óleo, hoje você praticamente não vê mais. Não tem mais. Eu sempre fui criado sem pai. Inclusive no meu registro eu não tenho o nome do meu pai. Conheci meu pai, eu tinha 17 anos. Minha mãe solteira. Fui criado numa vida assim muito precária, tendo que ajudar num recurso dentro de casa. E eu sempre gostei de querer ajudar minha mãe. Ela não Legal. tinha condições de me dar. Hoje você vê, eu tenho uma filha de 12 anos que eu faço de tripa coração para fazer as coisas para ela. E eu fico pensando e lembrando que eu não tive tudo isso. Nós, né? Mas aí o que acontece? E eu queria ter o meu recurso, que eu via os meus amigos, né? Ganhando short, camisas, brinquedos da época, e eu comecei a catar lata. Foi o meu primeiro, vou dizer que foi um emprego, né? Um trabalho. Trabalho remunerado, vamos dizer assim. Né? A minha primeira remuneração, assim, mas eu nunca vou me esquecer. Aí dali eu começava a catar lata. Lá na rua onde eu morava, lá na Baixada, tinha um carroceiro que passava trocando objetos. Algumas coisas era picolé, você pegava picolé, e outros pintim, né? Trocava garrafão, pintim. Isso lá no Rio mesmo, né? E aí dali eu fui começando a ver outras oportunidades de ganhar um dinheiro. Aí eu comecei. Eu não podia ver uma areia na calçada que eu... Ô, dona Cremilda, quer que eu coloque para dentro? Eu tive uma ideia de pegar um carrinho de mão, ir para um supermercado que tinha lá no Rio, que é o Real de Éden, que era muito famoso, e ficava oferecendo frete para a pessoa. A dona de casa, ao invés de levar a bolsa na mão dela, colocava no carrinho, levava e ela me dava uma gorjeta. Olha que legal. E ali eu fui me aprimorando. A cada dia que passava, eu fui pegando gosto pelo dinheiro legal, né? Porque eu tive muitos amigos. Gente, Tive muitos amigos que eu perdi, que se envolveram na criminalidade, no vício, me ofereceram drogas na época quando eu era mais novo. Eu vi que se eu tivesse tomado aquele caminho, aquele rumo ali, talvez eu não estaria aqui para contar essa história para vocês, assim como muitos amigos meus. Então o trabalho dignifica a pessoa. Eu comecei a ver meu tio, que era uma referência, que eu fui criado sem pai, como eu falei, mas o meu tio, o irmão da minha mãe, sempre foi minha referência. Cara que sempre gostou de trabalhar, até hoje trabalha muito, tenho muita relação com ele. Eu falei, eu quero ser igual ao meu tio, eu quero ter essa disposição do meu tio. Aí eu comecei a trabalhar, aí depois comecei a emprego, ser empregado.
trabalhei de ajudante de padeiro, já trabalhei de ajudante de garçom em Copacabana, já trabalhei de camelô em Bom Sucesso, em Duque de Caxias. Aí eu já trabalhei ajudante de caminhão. Foi uma fase que eu encontrei o meu pai aos 17 anos de idade. A gente sentou, conversou. Meu pai, passei a conhecer a história de vida dele também, muito trabalhador. Aí ele começou a criar uma amizade do tempo perdido. E nisso meu pai já me tirou do trabalho pesado e começou a me encaminhar para um serviço, um trabalho mais moderado. Eu trabalhei de ajudante de caminhão com meu pai, que ele era era motorista de caminhão de materiais de construção. E eu comecei a trabalhar com ele, foi ali que começou a surgir a locução na minha vida, com 17 para 18 anos. Completei 18 anos, ele trabalhava na loja de uma grande referência no Rio de materiais de construção, fino acabamento. E quando chegava sexta-feira, a gente ia para um bar. Aí nesse bar tinha um karaokê. Matias sabe que eu gosto de cantar. Amo. A música, ela me acompanha. Tinha também, que a minha história de vida dá para fazer um livro, graças a Deus. A minha mãe, ela cantava na noite. Por ela cantar na noite, eu lembro que algumas vezes eu ia com ela, nem sempre, dependendo do horário, ela fazia matinê, ou ela ficava a madrugada toda. Na matinê dava para eu ir, porque eu era de menor na época. E eu gostava de ver ela cantar, eu cantava com ela também. Cantei muito na noite com ela, assim, mas não profissionalmente, por hobby. Mas nessa ida com meu pai, de trabalho, que foi minha primeira carteira assinada, Maxi Moraes, tinha 17, pulei para 18, minha primeira vez que eu assinei a carteira. Estou com ela assinada até hoje. Aí eu fui que descobri a locução, brincando. Eu fui para um karaokê, depois de um dia de serviço. Aí eu cantei, todo mundo gostou, aplaudiu. Aí depois, quando eu acabei de cantar, eu comecei a fazer divulgação. Comecei a brincar. Tipo assim, um bar, um exemplo. Comprando a sua cerveja, você ganha uma porção de batata fritas. Adquira aqui e tal, brincando. Aí comecei a fazer isso. Descontraindo as pessoas ali, acabou que o negócio fluiu. O meu pai e outras pessoas falaram assim, rapaz, você tem dom, você tem vocação. Aí eu passei a me investir nessa área aí. Naquela época, a sua voz já tinha um tom assim mais grave, igual você falou? Ou... Sempre. A minha voz ela começou a mudar de 14 anos adiante. E a voz ela não para de mudar. Conforme a idade vai chegando, mais grave ela vai ficando ainda. Ela fica pesada. Mas, hoje em dia, para entender, as pessoas que trabalham no meio da comunicação, antigamente, na época do saudoso Haroldo de Andrade, da Rádio Continental, da década de 70, existia muito aquele negócio de padrão de rádio de voz. O Globo no ar, tinha aquela coisa assim, muito padrão. Hoje em dia, não é necessário muito essa questão de ter um vozeirão. A pessoa tem que ter uma boa dinâmica, ela tem que comunicação. Ela tem que ser, como é que eu posso dizer, ter uma boa articulação na hora de falar, e saber botar a voz no momento certo. Mas a minha voz, ela começou a ter essa mudança. Eles foram notando. Porque a gente não consegue ver quando a gente está emagrecendo. A gente não consegue ver quando a gente está mudando. Mas as pessoas de fora conseguem observar mais. Aí nessas observações, eu comecei a gostar do negócio e comecei a investir nessa área de locutor a partir dos meus 19 anos de idade. Naquela época você fez algum curso, Fernando, para entrar, por exemplo, numa rádio, igual você trabalha hoje? Você fez algum curso ou foi mais assim... Foi por experiência de outras pessoas vendo, indicando? Meu maior curso foi observar as pessoas. Meu maior curso foi ouvir puxões de orelha. Meu maior curso foi baixar a cabeça e não ser orgulhoso. Eu conheço colegas meu profissional e não aceita ouvir uma correção. Não aceita ouvir uma orientação. A crítica construtiva, né?
ajuda. E me construiu muito essa construtiva. Eu tive um amigo lá no Rio chamado Evandro Verlig, e ele é um baita de um locutor, comunicador. E o que faz a maior escola para um comunicador é o mercado. É você estar na rua, é do povo. E eu peguei amizade com esse Evandro Verlig, foi aonde ele me projetou para fazer locução de porta de loja, chamada porta de loja. Que você pensa que é fácil, mas não é. Não. Tem que usar muito improviso, tem que saber vender, né? Produto, o dono da loja, ele vai chegar, ele vai falar assim, eu quero que você venda essa caneca aqui, dá o seu jeito aí. Aí você tem que improvisar a caneca. Tenho 500 canecas, dá um jeito de colocar isso para fora. Tem que dar um jeito de colocar ela para fora. Aí ele me colocou num supermercado, que eu sempre aprendi muito no mercado. O mercado é muito bom de trabalhar. Eu sempre gostei dentro do mercado. Eu trabalhei no Guanabara. Eu trabalhei no grupo, cheguei a pegar um pedacinho do grupo Sendas. Caraca, quem conhece vai falar que eu sou velhão, mano. Não, você começou muito jovem. Sendas acabou já tem um tempão, mano. Mas eu comecei muito cedo na comunicação, na locução. E comecei a fazer a Maxi Rede. Foi aí que, primeiro, o único, não vou falar que é um curso, mas uma reciclagem de como se comportar, de como falar. Aprendi muito com os gerentes das empresas que eu trabalhei. Ó, se você falar assim, fica melhor. Se você fizer assim, fica melhor. Então, eu não fiz assim. Eu conheço muita gente que fizeram curso. Mas eu conheço também os monstros da comunicação. Antônio Carlos, da Rádio Tupi. O Clóvis Monteiro, da Rádio Tupi. O Francisco Barbosa, da Rádio Tupi. E outros que falaram que a grande escola deles foram o mercado. Mercado que te dá essa... De você chegar... Olá, minha amiga dona de casa, bom dia, bem-vindo. Ó, eu estou aqui no setor de limpeza, daqui a pouquinho eu vou lançar uma promoção para você do sabão em pó Omo. Ó, o Omo é o número 1 na preferência da dona, que estou fazendo propaganda do Omo aqui, tomara que ele libera depois. Vai que rola, né? Mas aí, e assim você vai pegando, conversando com a dona de casa, conversando com o chefe de família. Sim. E essa foi a que eu fui me aprimorando na locução e aprendendo e sendo sempre cobrado. E hoje eu trabalho na rádio hoje que, quando eu comecei, meu gerente lá me lapidou todinho. Eu sou moldado de acordo com que eles me colocaram na época, né? Ô, Fernando, você até comentou um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vive um tempo que não é tão... Não é que não seja importante, mas não é exigência máxima a voz. Se a pessoa tiver uma boa comunicação, às vezes ele vai ser um bom profissional na área. Então, assim, você tem alguma dica, além dessa que você falou aí, para as pessoas que com o tempo foram aprendendo, né? No seu caso, né? Com o tempo você foi aprendendo. Mas tem alguma dica para a pessoa que tem um sonho? Tem muita gente que tem sonho de trabalhar nessa área, entendeu? Tem alguma dica que eles possam... às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho um sonho, mas minha voz não é igual a do Fernando, então eu não vou conseguir. A voz da pessoa não vai ser igual a do Fernando, do Antônio, da Tereza, da Sabrina... Cada um tem o seu timbre de voz. Mas uma das coisas que mais me falaram para fazer é ler bastante. Ler, ler e ler. Português para o locutor É primordial. É inaceitável você ouvir um comunicador, um mestre de cerimônia, um locutor, porque o locutor, a palavra locutor, ela está agregada em tudo isso. Locutor de quê? Eu sou locutor de rodeio, eu sou locutor esportivo, eu sou locutor... Na minha carteira hoje ela está assinada assim, ó. Locutor, apresentador, animador e comunicador. Então eu sou animador também, eu gosto de animar. Se alguém tiver lembrado aí de alguns... um papo de 1 ano e meio para trás, eu trabalhei aí campanhas que eu gosto de fazer comunicação. Eu gosto de um estilo de locução de rua. Faz a que o prefeito adora quando você imita. Eu gosto de fazer caricaturas também, adoro. E a minha marca, essa marca do prefeito que ele falou, já é desde quando eu falei que eu ia pro karaokê,
Nossa, eu adorava fazer as imitações. Conforme eu fui agregando, a minha voz foi mudando, eu melhorei mais ainda a questão das caricaturas. Eu gosto muito. O meu sonho é conhecer o Silvio Santos. Para quem ainda não ouviu, mas vai ouvir aqui agora. Porque o nosso prefeito Alfredão, se ele vê o Fernando, aí tem que chamar o Silvio Santos. E você está certa disso? Certo. É uma coisa que eu como comunicador, para você ver, o Silvio Santos, ele foi o maior comunicador do rádio brasileiro. Ele começou no rádio Cruzeiro do Sul, lá no Rio de Janeiro, na década de 40, e ele não fez curso, ele era vendedor de caneta e vendedor de passaporte. Antigamente você colocava a sua carteira, e ele não fez nada, só vendia, era camelô, nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro. Então, tem coisas que é assim, o cara hoje é o monstro da comunicação. É a maior referência num palco hoje é o Silvio Santos. E começou, né? Vendendo caneta, camelô, correndo de rapa, saiu correndo. E ele viu uma divulgação numa rádio, foi lá. Tem coisas que é nato, Matias, tem coisas que não adianta. É dom, né? Tem coisas que é importante o diploma, muito importante. Eu busquei, muita gente falou, Fernando, termina seus estudos. Sua mãe é uma que eu tenho que agradecer muito, a tia Beth. Ela sempre ficou me cobrando, me ajudou muito. Mas no contexto todinho, o diploma ele ajuda em parte. Mas não adianta você ter um diploma e não ter a potência do trabalho, né? Eu agradeço muito, muito mesmo o Moacir Filho da Rádio 103, que eu trabalho hoje, que me deu uma oportunidade. E outra coisa, é interessante que eu conheço histórias de outros comunicadores que eles falam, já chegaram em outras emissoras no início, né? Bateram a porta na cara, desprezaram. Tal. E isso não foi diferente comigo, não. Quando eu cheguei em Itaperuna em 2004, eu fui fazer teste para a rádio, eu fui rejeitado em 2 emissoras e uma delas mandou trabalhar em rádio pirata. Trabalhar em rádio pirata, não sei o quê. Ou seja, eu não desisti. Eu acreditei no meu potencial. Hoje eu trabalho na maior emissora de rádio do interior do estado do Rio de Janeiro, que é a 103 FM. Ela tem o logo de a maior potência da região, que pega em todo o Noroeste, algumas cidades da zona da Mata Mineira, algumas cidades capixaba. Então, se eu tivesse ouvido aquela pessoa que mandou ir trabalhar na Rádio Pirata, eu talvez não teria realizado o meu sonho. Mas a questão é, muita coisa eu aprendi com uma pancada da vida. Muita coisa eu nunca fiz nenhum curso de inglês. Tem muita gente, eu conheço muita gente que faz curso de inglês e não prossegue naquilo, não dá continuidade daquilo e não acrescenta nada. Eu fiz curso de ouvir, tem técnicas, você ouvir a música. Cara, como é que você vai falar inglês lá na rádio lá? Você dá o seu jeito lá, dá o seu miguezinho, dá uns emblemation lá, rapidinho você consegue tudo. E nessa questão que você falou que não tem voz, hoje em dia não é imitar, mas a melhor coisa que tem, se a pessoa tiver vontade, eu fiz isso, estou falando por mim, eu ficava ouvindo. Por exemplo, eu ouvia o Matias, ouvia ela, eu ficava ouvindo, pegava um cadinho de cada um, eu não imitava o Matias, eu fazia um pouquinho de cada um, porque nada se cria, tudo se copia. Aí eu ficava pegando um trechinho daqui e vendo. Eu tenho um amigo meu que trabalha na Rádio Tupi, no Rio, e ele me deu muitas dicas de impostação de voz, de ler uma notícia, que tem notícia que é séria, né? Você não vai ler, acaba de falecer a dona Cremilda. Não dá, né? Você Vamos mudar esse. Nota de falecimento. Você bota uma tristeza. Você vai ler uma notícia padronizada. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro apreendeu uma quantidade relevante de cocaína na fronteira, na divisa com o Estado de Minas Gerais, tal. Você vai ler uma notícia mais alegre, né? O cara ganhou na Mega Sena. Um ganhador da Mega Sena é de Itaperuna, mais precisamente de Aré, Matias Pinheiro. Opa, quem dera. Entendeu? Não jogo, não vou ganhar nunca. Então essa questão dessas coisas
Não, é ouvir mais as pessoas. Eu, no meu caso, ouvi muito. E eu tenho um camarada que eu tenho uma referência muito grande aqui em Itaperuna, que eu gosto muito. É o Giovanni Leonardo, meu amigo, foi meu padrinho de casamento. Maravilhoso. Ele tem uma locução tão alegre. Aham. Ele já fala rindo. Uma coisa agradável. A gente ouve o Giovanni já vendo ele sorrindo. Já vendo ele falando. Né? Agora, tem um outro padrão. A locução, Matias, é igual um time de futebol. Cada um no seu jogo ali, na sua posição. Tem um cara que é atacante, o outro é lateral. Cada um tem um jeito, mas são comunicadores. Às vezes, você não pode querer achar que eu vou ser igual o Silvio, eu vou ser igual o Rodrigo Faro. Outro comunicador também, que é o Celso Portiolli. Entendeu? O Jackson Gotardi. O Jackson Gotardi, para mim, também é o top das galáxias. Mas ele tem o jeito dele de fazer locução. Mas uma coisa que eu vejo muito em você, e eu sei que é uma área que você quer se especializar, é uma dica para quem também quiser um dia seguir essa carreira. Você gosta muito da história. História e geografia. A comunicação leva muito para pontos históricos, né? Leva. Tanto é que eu falei agora há pouco aqui sobre... Referências, né? Sobre alguns locutores da década de 70. Né? E eu sou curioso. É por isso que eu estou te falando. Eu sou curioso. Eu chego no lugar, eu gosto de ficar pesquisando sobre aquela cidade, sobre... E o comunicador, ele precisa ter conhecimento. Para você não ser pego de... Então, você chegou naquela parte que bate muito. Ou com a capacitação, continuar seus estudos, conforme você acabou de afirmar aqui, né? O comunicador, ele tem que ter um português muito correto para, né, não cometer certos erros que vai ficar feio, né, no trabalho. Tem a hora que você brinca, mas tem aquela hora que pode ser que passe desapercebido. Então, né, você está se qualificando e agora aí a gente vê que existe um sonho, uma veia aí dentro dessa área da história, da geografia. Falou? Poderemos ter aí um futuro professor. Como é que é isso? Olha, eu não descartaria essa possibilidade não, mas nem a gente na vida não podemos descartar nada. Tá jovem ainda. Mas hoje não seria o meu maior objetivo. Hoje. Mas como bem disse a minha irmã, minha esposa, já que eu gosto dessas coisas, né, de história, geografia, ela falou, você pode estudar, fazer uma faculdade, sabe lá, quem sabe. Eu tenho amigos que são locutores que fizeram faculdade de Direito. Continua na área lá. Com certeza. Nada vai impedir de você agregar mais conhecimento. Né? Mas essa questão de ser professor hoje, sei lá, não sei se eu teria. Hoje não. Não, hoje que eu falo no sentido de né, no presente momento, né? A gente pensar até no futuro, mas eu não posso descartar nada nessa vida. Porque quem gosta de trabalho, já que o papo é trabalho, ele não pode achar que o mercado de trabalho hoje, se eu não estiver numa rádio, se eu não estiver no mercado atuando no que eu gosto de fazer, eu tenho 2 filhas em casa, tenho que procurar alguma coisa. Eu conheço muita gente que se não fizer o que ele sabe fazer, não pega nada. Fico parado em casa, mas não quero saber. Mas na minha área hoje, eu acredito que se Deus me livre e guarde, o Moacir chegar querer mais como funcionário, eu posso tentar ir numa porta de loja, fazer alguma coisa, ou fazer serenata para você lá na sua casa, o seu namorado vai lá e fala, vai lá aí, oi, estamos aqui, sei lá, a gente inventa alguma coisa, entendeu? Legal esse negócio da serenata. Parado não pode ficar, não, entendeu? Então tem namorados chegando, ó. Então, não, é que você está falando, tem muitas oportunidades para quem quer trabalhar com a comunicação. Entendeu? É porta de loja que você falou, é rádio, é supermercado. É muita oportunidade, gente. Hoje serenata. E hoje a gente vê assim que está chegando muito aí, né? Porque é o blogueiro, né? As redes sociais também. E tal. Mas nunca foge do que você também se comunicar corretamente.
Porque a pessoa, nós estamos aqui agora e, de certa forma, a gente está sendo exemplo para alguém, a gente está sendo uma identificação para alguém. Quem está assistindo observa mais detalhe do que quem está aqui na roda. Sim. Ou seja, quem está de fora vê melhor. Aham. Mas não que nenhum comunicador vai errar. Eu tenho um camarada que eu gosto muito, que é o William Bonner. Aquele boa noite dele me enlouquece. Boa noite. Então, o William Bonner já errou várias vezes. Qualquer um de nós. Mas isso não pode ser uma coisa corriqueira, né? Tem que ser um troço assim. Ops. Entendeu? Lapso. Eu apanhei muito com isso. Apanhei muito. Porque os erros também, eles destroem. Eu sempre, que eu falo, eu conheço alguns locutores de Itaperuna. Giovanni era um que me dava muita dica. O segredo é você ouvir as pessoas. E na hora que vier, tá errado. Não, vamos fazer de novo. Não gostei. Não, nunca tenha orgulho. Nunca tenha orgulho. Que você vai ter sucesso. Estou aí hoje, só na 103, tem 15 anos de carteira assinada. Estou na 103. E a carreira toda de locutor já tem quantos anos? Já, 25 anos. Vou fazer 40 anos agora, dia 2 de julho. Eu comecei, tem 21 anos de locutor. 19? Não. 22 anos. 22 anos que eu parei de serviço braçal, que quando eu passei a ser locutor, eu nunca mais trabalhei com serviço pesado, não por vaidade, não por... Sempre teve serviço para mim. Entendeu? Todo lugar que eu cheguei, a minha história é que se eu falar como é que eu caí aqui em Itaperuna, eu vim aqui para fazer um tratamento. Conheci minha esposa, que é a prima dele. Aí conheci ela com 17 aninhos, vou fazer 16 anos de casado com ela. E quando eu cheguei aqui, eu falei, caraca, interior, lá no Rio, o pessoal fica chamando ela aqui de roça, né? Roça. Na minha cidade aqui de Itaperuna, recebi o título de cidadão itaperunense. Depois, vou fazer 20 anos que eu já estou aqui já quase. E lá o pessoal fica chamando aqui de roça. Então, eu achava que aqui na roça eu não vou ter trabalho. A roça aqui é boa. O trabalho no meu segmento. Tanto é que quando eu cheguei aqui, eu não saí logo trabalhando como locutor de mercado. O Fluminense inaugurou a loja 2 aqui em cima. O Giovanni estava lá trabalhando na loja 1 e ele fazia teste com o pessoal. Eu lembro que eu fiquei sentado, mofando lá, várias vezes, esperando ele para me fazer o meu teste. Aí quando eu cheguei para fazer o teste lá no Fluminense, aí ele... Oi, tudo bom? Tudo bem? Como é que você está? Eu nunca falei que eu trabalhei aonde eu trabalhei. Eu só falei assim, eu quero uma oportunidade. Aí ele chegou, me falou que estavam procurando um locutor para inaugurar a loja 2. Você vai ficar 5 dias aqui na loja 1 fazendo o teste. Esse aqui é o papel, faz isso. Quantos dias que eu falei? 5 dias. Quando foi no primeiro dia, eu fui contratado. Nossa! O dono do mercado, Francisco, falou, pode fechar com ele. Porque no primeiro dia, primeiramente, eu não mostrei assim minhas técnicas. Primeiro eu peguei o conhecimento da loja. Supermercados Fluminense. Aí tinha o logo dele. Cheque pré para 45 dias de prazo. Supermercados Fluminense, um exemplo falava as ofertas. Quando eu fui contratado, que eu fui pegando mais conhecimento da loja, eu comecei a brincar. Eu tenho uma história ali no Fluminense Loja 1, que o Tiago, que é o supervisor de loja, ele era gerente lá embaixo. O Francisco comprou um caminhão de frango. Eu vendi o frango todinho. O Tiago conta isso para todo mundo até hoje. Porque não era só falar assim, olha, meu amigo, hoje tem promoção aqui do frango, R$ 2,99 o quilo. Pode aproveitar hoje. Hoje tem celular, R$ 2,29. A locução de mercado não é só isso. Chegando aqui uma grande remessa de frango e nós vamos baixar o preço. O patrão ficou maluco e mandou vender barato. Esse patrão nosso é terrível. E você sabe que o frango ele cabe em vários cardápios. Você pode fazer frango assado, frango ensopado. Você começa a conversar dentro da loja. E eu aprendi muito quando eu trabalhei em Madureira, Cascadura, aquele negócio de ficar assim, não empurra não, tal, entrando naquele clima, mas não tinha nada, tinha ninguém.
E as pessoas paravam e viam, achavam engraçado e acabavam entrando. Ó, tá me empurrando aqui, calma, tem frango para todo mundo e tal. Aí o pessoal ia lá e comprava. Danone, produtos perto de vencimento. Então, tudo isso eu fui pegando experiência e vendo. Até no caso do Nugget, foi quando eu fui trabalhar, eu fui todo bonitão lá para Botafogo. Aí eu peguei o microfone, comecei. Engraçado, eu sou muito tímido. Quando eu pego o microfone, eu sou tímido. Até eu pegar e empurrar o carro e ele pegar de vez, aí já era. Mas eu sou tímido. Em plateia, igual a gente estava lá sábado, terça. Tinha um mar de gente ali, não tinha? Tinha. Segunda-feira também tinha um mar de gente. Eu não olho no olho de ninguém. É mesmo? Eu olho por cima da cabeça de todo mundo, dá uma impressão que eu estou olhando cara a cara. Isso ali é uma técnica que eu aprendi para você não desconcentrar, para você não perder o foco do que você está falando. Agora, quando vai fazer uma menção de emocionar, de trazer, mexer com o sentimento da pessoa, aí você tem que olhar no olho dela. Escolhe uma pessoa ali aleatoriamente, firma no olho dela ali e tenta mexer com o emocional. Tudo isso são coisas que não foi curso, eu fui aprendendo. As pessoas foram me orientando. Tanto é que quando o gerente das lojas americanas, eu lá, todo bobo, falando, acho que era período de Páscoa, mas tinha muitas coisas dentro da loja. Aí ele pediu, vende aqueles produtos da Sadia ali para mim ali. Aí eu pegava e eu gostava, outra coisa que eu gosto de fazer, no verso de toda embalagem tem informações do produto. Eu gosto de ler, eu pego o produto antes de começar. Se você não tiver segurança, você não pode chegar logo e começar a ler. Você primeiro, antes de entrar no ar, ou abrir o microfone, você lê. Ó. Aí depois você pega ali, você faz uma leitura, que normalmente o locutor também, ele tem que passar uma leitura numa matéria, numa coisa que ele vai ler. Se acontecer de jogar no ar, se vocês prestarem atenção no Jornal Nacional, quando eles estão fazendo a matéria, ali já foi tudo decorado que eles vão falar. Quando entra uma coisa extraordinária, naquele momento ali, eu já cansei de ver a Renata Vasconcelos até gaguejar no ar. Entrou uma matéria ali inesperada. Quebrou tudo. Então, quando você vai ler uma matéria no ar, no rádio, eu, por exemplo, li o Radar hoje 8 horas. Eu não deixei para entrar no ar e ler o Radar. Eu já li ele 7 horas. Deu uma repassada, essa palavra não está legal aqui, vou ler de novo, que isso não é feio. Um texto também, quando você vai gravar um comercial, já cansei de gravar comercial 10 vezes para poder chegar numa... Isso aí não é feio. Atores, atrizes, quantas vezes? Corta, não, tá errado, vamos, grava de novo. São pessoas de nome, de peso. Então não é feio você ler o que você vai colocar no ar, e não é feio você ouvir a correção de alguém. Fernando, você acabou de ler um negócio aí, nuggets de frango. Aquilo dali mexeu comigo. Aquilo dali para frente é uma coisa boba, mas aquilo dali para frente eu comecei a perguntar. Eu vou ler uma hidrovita aqui, mas vamos supor que não é hidrovita, vamos supor que é hidrovite. Mas eu aqui está hidrovita. Eu pergunto, isso aqui está certo? O nome não é feio você perguntar. Como pronuncia? Não é feio você chegar e tirar dúvida com a pessoa. Daí, desse dia para cá, eu comecei a evitar de querer falar do jeito que eu acho que tem que ser falado. Que tem muita coisa que mesmo você sabendo muito, que ninguém sabe muito, na verdade, você precisa perguntar a pronúncia de certas coisas, saber se está errado. E eu estou com 22 anos aí nesse ramo, ainda vou errar muito ainda também. Não tem ninguém que acerte 100%, não. Todo dia a gente está... Aqui no Papo de Trabalho é um lugar para a gente aprender, né? Com certeza. E levar o conhecimento através aqui. Mas o segredo do sucesso é a humildade. Saber reconhecer que você não sabe nada. Aí se você pegar a minha vida lá, quando eu comecei carregando lata d'água, vendendo ferro velho, trabalhando de ajudante disso, daquilo outro, não tinha uma bicicleta. Hoje eu tenho uma vida, graças a Deus, melhor para mim olhar para trás. Eu lembro que eu comecei
a beber Nescau. Eu lembro que minha mãe não tinha condições nem de dar um Nescau para mim. Foi quase já velho já, ué. Eu ia na casa dos meus parentes lá no Rio para pedir ajuda, para poder somar as coisas dentro de casa. Quem vê o seu presente jamais aplaude o seu passado. As pessoas só têm coragem de olhar que essa garrafa d'água está aqui, bonita, cheia d'água. Mas qual foi o processo para ela estar aqui em cima dessa mesa? Bem, né? Nossa, boa. Mas trajetória do filho foi fácil. Foi não? Foi árdua, foi muita luta, muita dor, com certeza. Muito sofrimento mesmo. Né? Mas graças a Deus está aqui hoje com a gente. Fantástico. Né? Que deixa todo mundo maravilhado com essa voz linda. Obrigado. Né? Eu trazendo esse exemplo de vida maravilhoso. sou muito grato a Deus, tudo que Ele tem feito na minha vida. Ainda sou um pouco injusto, tem hora, tem que agradecer mais. Era para mim andar de joelhos dobrado o tempo todo, agradecendo a Deus. Sem contar quando eu cheguei em Itaperuna, né? Até antes eu tenho amizade com o Matias, a gente tem relação de família, mas antes de conhecer a família toda em si, né, eu passei um processo delicado aqui. Não conhecia ninguém em Itaperuna. Eu cheguei aqui em Itaperuna também. E a gente vai conquistando o espaço e o coração das pessoas. Mas hoje, graças a Deus, conquistei um espaço mas eu agradeço muito também o Luizão, meu primo, que me deu a oportunidade de ficar na casa dele no início, né? O outro primo meu, José Carlos, que é dono da padaria Caicá, lá no aeroporto, vou fazer uma propaganda básica para ele aqui. Ele falava comigo, um dia você vai trabalhar na maior rádio de Itaperuna. Isso lá em 2004. Ó, tá vendo? Ele tava, profetizou. Já estava profetizando para mim. Então, mas é tudo questão de tempo, né? De paciência também, né? E correr atrás, não dormir no ponto, né? Engraçado que falou dormir no ponto, quando eu comecei a namorar a prima dele, ela morava na zona rural. Aí eu trabalhava no Fluminense e o uniforme lá era igual ao uniforme de motorista. Era uma calça azul marinha, camisa branca e uma gravatinha. Igual da 1001. Aí eu lembro quando eu ia para casa dela, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha nada. Ficava pedindo carona. Cansei de ganhar carona da 1001. Cansei de ganhar carona da Itapemirim. Rio Doce. A Rio Doce eu nunca ganhei, não, mas da Itapemirim da 1001 carona ganhei muito. Que ele é parceiro. Fiz amizade com um monte de motorista. E quando eu comecei a trabalhar com meu pai, que ele era motorista de ônibus, todo motorista de ônibus é igual o Batman e Robin. Ele tem o motorista e o cobrador. Isso acabou um pouco lá no Rio, que agora é cobrador e motorista é a mesma pessoa. Aqui também. E meu pai, ele fazia eu me vestir igual a ele, com a roupa de cobrador, e a gente andava para cima e para baixo de graça nos ônibus, ou pela frente, né? Que mudou muito de alguns anos para cá, de 20 anos, 10 anos para cá, mudou muito as coisas. E eu andava muito com ele de graça nos ônibus. Então você olha agora um pouquinho para trás e vê tudo que eu passei, valeu a pena. E é muito bom quando a pessoa não acredita em você, não dá nada por você. É muito bom, porque isso te dá força para você mostrar o contrário para ela. E mesmo assim, você nunca vai conseguir agradar todo mundo e nunca vai conseguir ter o crédito de todo mundo. Sempre vai ter um que desconfie de você, sempre vai ter um que não confia em você, sempre vai ser um que... Isso aí é da natureza. Vai querer puxar o tapete. A verdade foco no seu objetivo. Giovanni era um. Giovanni Leonardo era um, que quando eu trabalhava com ele vivia pegando no meu pé. Giovanni está aí, 2 faculdades. Giovanni me apertava lá para se aprimorar nos estudos, para buscar outros conhecimentos, não focar só nisso. Eu gosto de locução, eu gosto da minha profissão, mas não foca só nisso. Matias, eu acredito que o Matias tem um conhecimento vasto aí na era da informática, mas o Matias conhece muitas outras coisas. Sabia que o Matias instala câmera? Aí, ó, isso já é assunto para um outro papo de trabalho. Ouro, Matias, tá vendo, isso né, já é assunto para um outro papo de trabalho, né? Então,
que A gente vai rende. trocar da próxima Mas vez. é baseado de que você não fica num segmento só. Entendeu? E, nossa, tem várias coisas que eu peço ajuda a ele, né? De tecnologia, na parte de design, né? Nossa, ele domina muito. Saber fazer um pouquinho de tudo. Então, Saber. tem que ter. E mesmo assim a gente nunca sabe nada. É verdade. A Agora- gente troca muita ideia. Trocar muita ideia. E tem o Doutor Google hoje que ajuda muito, né? Oh, Com certeza. que na nossa época. Ó, eu Nem quando eu sonhar. quero, quando eu quero alguma coisa assim, certos conhecimentos, técnicas, alguma coisa, eu vou lá no Dr. Google, me joga pro YouTube e eu vou aprendendo. Eu sou muito mais de parar e te ouvir do que ler. Eu sou preguiçoso para ler. Nossa, queria Coloca comer. um vídeo explicativo, você tá ali. Eu fico lá, ó, vidrado. E eu sou muito fácil para gravar as coisas. Se eu pegar um vídeo lá, é que eu fiz uma prova uma vez só de lendo, de ouvindo, e não fui mal na prova, não. Do conhecimento que eu peguei, que eu gosto mais de assistir do que ler. Mas isso é um erro, eu tenho que ler bastante. Mas essa ler aqui vai dar um sono, bater um... É friozinho assim, então. Fernando, foi um prazer te receber aqui hoje. Papo de trabalho. Já E- acabou? Já acabou. Ah, Mas Passa você quer rapidinho. continuar falando mais? Bora. Fica vários dias aqui o Fernando falando. A gente Tem traz muito ele em assunto. outra Com oportunidade. certeza. não, mas... Parte É. 2. Parte 2. Isso aí, Fernando Chagas, parte 2. Parte 2. Mas te agradecer uma mensagem que eu vi hoje aqui, que você não desistiu, né? Você aprendeu muita coisa sozinho e que o pessoal que assista essa entrevista também possa pensar da mesma maneira. Às vezes o Fernando não começou como locutor, às vezes você também não vai começar como locutor, mas quem sabe mais pra frente. O segredo é não desistir e ter a consciência que as coisas têm o tempo, né, Fernando? Tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. É aquilo que você falou lá no céu, gente. Tá? Lá atrás ele teve a oportunidade de se desviar, mas não. E o firme ali. Hoje temos aqui um profissional fantástico, pai de família, casado, 2 meninas lindas, né? E um locutor conhecido em toda a nossa região, numa das maiores emissoras aqui, né? Que diverte a gente no dia a dia. Então, é um exemplo de vida, um exemplo de profissional. Agradecer demais você aqui conosco. É um prazer tê-lo como amigo, né? Uma referência, Obrigado. né? De pessoa. E que estejamos cada vez mais juntos aí, porque eu quero aprender com você, claro. E você também consegue alinhar para uma ótima comunicadora, mestre de cerimônia. Você tem dom. Muitos talentos. Tem muito talento ali. Porque o que eu falei, mestre de cerimônia, comunicador, não é ter voz grave, aquela olá, boa noite, bem, estamos aqui. Não. Comunicador é saber conversar, é Saber levar. é isso aí que tem que... As pessoas acham que todo locutor tem voz de besouro, não é. Locutor é uma profissão de que você vai pegar daquela profissão ali de locutor e ver qual área que você... Você é um mestre de cerimônia? É um locutor. Você é locutor esportivo, né? Narrador? É um locutor. Tem um locutor de FM, de AM. Então, você é uma ótima comunicadora, que é o nome certo falando. Obrigada. Eu que agradeço aí o papo de trabalho. Espero somar em alguma coisa. Se precisar de mim, estou à disposição. Show de A bola. gente chama. Com né? certeza. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva, deixa o like, compartilhe esse conteúdo. Eu tenho certeza que o Fernando vai compartilhar muito Vou botar para lá a nos família meus dele stories que lá. está no Rio. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima.